Oi, gente, boa noite. Eu sou o Neto, sou aluno do quarto semestre da Faculdade de Medicina da UFC e eu sou membro da Liga de Estudos em Ginecologia e Obstetrícia, ALECO. Hoje eu vou fazer uma exposição sobre consulta ginecológica. Eu quero pontuar desde já que a concepção desse momento não deve ser restrita à mulher cis, hétero e adulta. Então, devemos abranger todos os períodos que se distinguem no processo de desenvolvimento, seja neonatal, infância, adolescência e envelhecimento. Eu pontuo também que devemos pensar nas identidades sexuais não cis, né, que eu comentarei um pouco no curso dessa capacitação. Para começar, eu queria só trazer uns dados. O primeiro dado que eu trago é uma pesquisa do Instituto Datafolha, que foi encomendada pela Febrasgo, que aponta que 8 em cada 10 mulheres estão satisfeitas com o atendimento do atual ou do último ginecologista. E quando você avalia a saúde suplementar, né, os planos de saúde, essa aprovação passa de 90%. E só para vocês terem uma ideia do significado desse número, no ano seguinte, a mesma Febrasgo encomendou à Datafolha outro levantamento sobre as instituições mais confiáveis, né, sejam pessoas ou jurídicas, e o profissional ginecologista só perdeu para as forças policiais. Então, fica nítido o exemplo institucional que a classe detém. Eu trago também um dado da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, que foi um levantamento feito em 2017, com mais de 500 mulheres, que expôs que apenas 2,1% das mulheres se sentem confortáveis em serem atendidas por um profissional do sexo oposto. Isso nos leva muito a pensar na dimensão que a violência de gênero abrange e, claro, no impacto de escândalos como aquele médico de São Paulo, né, o Roger Abdelmaci, ou mesmo aqui no nosso estado, com aquele escândalo que ocorreu em Uruburetama. Para fechar, eu trago outro levantamento da Datafolha com a Febrasgo de 2018, que foi feito em um universo de mais de 4.400 mulheres. E na pesquisa ficou claro que 20% das mulheres nunca tinham ido ao médico ginecologista. E nesse levantamento você consegue ver os fatores causais por região. E especialmente aqui no Nordeste, o acesso a um profissional do sexo oposto foi uma das principais razões para esse afastamento dos consultórios. Já chegando na consulta, né, entrando na nossa temática, desde o início da consulta médica é necessário que o ambiente onde ela vai ser realizada apresente condições adequadas, né, que a estrutura existente seja mais profissional e cercada de infraestrutura, e longe, claro, de interferências. É importante ter à disposição instrumental apropriado e atual, né, que siga protocolos de desinfecção, de esterilização e de descarte. Para o paciente da diversidade é muito importante a demonstração de acolhimento, né? E um ambiente pode tornar-se explicitamente acolhedor com atitudes como a exposição de uma declaração de política de atendimento não discriminatório, por meio, por exemplo, da exposição de um cartaz expondo informações sobre serviços regionais que importam para o contexto de saúde daquele paciente. Outro tópico muito importante é que toda a equipe que vai promover cuidado, ela seja treinada em informação. Então, é muito importante que toda a cadeia de atendimento, né, desde a recepção, esteja pronta para proporcionar não só ao paciente, como aos familiares, informações e encaminhamentos para a rede de apoio de atenção à saúde. Nesse treinamento, também é muito importante que se preze muito por uma linguagem que não presuma que o paciente ou a paciente é heterossexual, né? E outro ponto que eu quero levantar é que nós não devemos terceirizar responsabilidades. Ou seja, nós temos de estar preparados para apoiar e para defender as pessoas usuárias do serviço dentro do nosso consultório, dentro das famílias desses pacientes, dentro das comunidades a qual ele está inserido,
Claro, temos que estar prontos também para defender os direitos dos pacientes na elaboração e execução das políticas, sejam elas públicas ou sejam elas institucionais. Dentro, né, da consulta ginecológica, é claro, a gente tem a dimensão filosófica da relação médico-paciente. Para as pessoas que são lidas de outro modo pela sociedade, é muito importante que estejam preparadas para lidar com a expectativa cerimonial que o paciente cria no momento em que ele decide procurar atendimento médico. Ou seja, é muito importante que você esteja preparado para um paciente que vem para consulta achando que você está bem cuidado, polido, né? Dentro da consulta médica. Pode acontecer a transferência com potência. O que é isso? Do lado do paciente pode acontecer a transferência, né? Ele revive uma situação ou projeta em você, profissional, a imagem de alguém que ele tenha. Então, essa transferência pode agir tanto para facilitar, né, o estabelecimento dessa relação, ou ela pode complicar. E a contratransferência é quando esse reviver de experiências, né, essa transferência de imagem, ocorre do lado profissional. E, do mesmo modo, pode atuar a favor ou contra o estabelecimento da relação médico-paciente. Em relação à ética, claro, existe do médico uma postura diferenciada, cuidadosa, porque, claro, além de ser um ambiente médico, o paciente vai estar expondo os aspectos relacionados à sua intimidade, né? Em relação ao acompanhante, a não ser que a paciente deixe explícito que deseja ou ela tenha alguma limitação mental, o acompanhante deve ser evitado. A única exceção é no exame ginecológico, né, que geralmente o profissional vai estar acompanhado de um auxiliar, que geralmente é uma enfermeira ou um técnico de enfermagem. É muito importante uma atitude de naturalidade, né, com vistas a promover acolhimento, respeito e compreensão. Então, é muito importante afastar de si atitudes que possam se expressar ou serem lidas pelo paciente, né, como hostis, como dominantes, como críticas ou como censuradoras. E, claro, comunicação é essencial, então você deve comunicar todas as etapas que se seguirão, estimular o paciente a expor suas dúvidas, né, fazer questionamentos. Não esquecer que o foco principal é o atendimento integral ao paciente. Eu coloquei SOGESP 2019 só para lembrar de comentar com vocês um levantamento que a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo fez em 2019, pesquisando de um universo de mais de 16 mil mulheres, que a pergunta era quais queixas as pacientes levavam para a consulta ginecológica, e mais de 88% delas relataram que levam outras queixas que não ginecológicas para dentro da consulta. Então, é muito importante que a gente disponha de tempo, né, para ouvir essa mulher ou esse homem, né, da maneira adequada. Chegando no nosso objeto de estudo, a consulta começa com a anamnese. Para os meninos que ainda vão passar no S4, vocês vão aprender o roteiro, né, no curso do semestre. A anamnese é uma mistura, né, grega com latina, que significa recontar uma história. Então, nesse recontar a história, você vai começar com a identificação da paciente, que vai nos permitir seguramente identificar e separar diferentes doenças e análises das suas prevalências. Em relação ao nome, você deve perguntar como é que a paciente gostaria de ser chamada, né, e quais são os pronomes que ela adota ou ele adota. E isso é muito importante no paciente da diversidade, né? E é lei, né? Tem o decreto presidencial de 2016 que torna legal, né, o uso do nome social em qualquer instância, seja ela pública ou privada aqui no Brasil. Em relação à idade, é importante você perguntar porque os diferentes grupos etários eles são acometidos caracteristicamente por diferentes patologias no curso da vida. Em relação à cor, é importante que você pergunte a autodeclaração da paciente. Entra na identificação um novo conceito, que é a identidade sexual, que ele engloba principalmente 3 dimensões, né? O sexo, a identidade de gênero e a orientação sexual. Em relação ao sexo biológico, né? Ele aborda o sistema reprodutor de nascimento
né? E um ponto de atenção que devemos ter em relação ao paciente intersexo, que ele vai ter alguma variabilidade nessas características. Tem um levantamento, acho que é de 2019, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que expôs que até 1% das pessoas aqui no Brasil são intersexos, certo? Retomando, né, o conceito de identidade sexual, ele também engloba a identidade de gênero, de como é que aquela pessoa se sente, se percebe, se enxerga, no que tange às identidades atualmente validadas. Ela pode ser uma identidade masculina, feminina, pode ser ambas, pode ser nenhuma, ou a pessoa pode preferir não responder. E por fim, para completar o conceito de identidade sexual, nós devemos perguntar a orientação sexual do paciente, ou seja, por qual grupo ele sente atração romântica, afetiva, sexual, em relação ao que é padronizado dentro das fichas. Ela pode ser homoafetiva, heterossexual, bissexual, assexual ou pansexual. Avançando aqui na identificação, a gente tem a escolaridade, que é muito importante para que possamos adequar o vocabulário. Importante que você questione também a profissão e o local de trabalho, né, para mapear o risco ocupacional que a atividade laboral desse paciente exerce no seu contexto de saúde. Perguntar a situação conjugal, porque além do aspecto social é muito importante por questões trabalhistas e previdenciárias. Naturalidade, ou seja, onde que a paciente ou paciente nasceu, e residência, que é, enfim, um endereço fixo. Perguntar a religião, é muito importante porque a religião tem uma dimensão, né, dentro do processo de saúde e doença, e no atendimento ao paciente da diversidade, por exemplo, a construção das suas crenças pode acabar influenciando a sua visão sobre o desejo, né, sobre o prazer sexual. Finalizando a identificação, é importante que você mapeie a rede de apoio desse paciente, né? Se ele tem plano de saúde, se ele é filiado a algum órgão, alguma instituição, se ele faz trabalho voluntário. Avançando na anamnese, chegamos à queixa principal, né, que é onde você vai questionar sobre o motivo da consulta, né, com perguntas como o que ele trouxe aqui, o que é que eu posso ajudar. É muito importante que você registre a queixa principal com as palavras do paciente, entre aspas. No caso de um paciente que diz múltiplas queixas, né, na queixa principal, você intervém perguntando qual é a queixa que mais incomoda no momento ou qual é a queixa que desencadeou a busca por um serviço de saúde. No caso de uma paciente ou paciente que chega para uma consulta de rotina, na queixa principal você registra com as suas palavras mesmo, né, consulta de rotina. Quando você recebe o paciente encaminhado profissional, registra como fonte de encaminhamento. Avançando, a gente chega na história da doença atual, a nossa famosa HDA, que é o momento em que a gente vai caracterizar o início e a evolução de todo o sintoma clínico dentro da história. É muito importante que você dê espaço para a pessoa explorar, né, todos os sintomas, e você deve trazer também o conceito do sintoma guia que eu trouxe anteriormente para organizar a história da doença atual. Aí eu trouxe só 3 exemplos para comentar de queixas que podem trazer as pacientes, os pacientes. O primeiro que eu trouxe é dor, então você deve perguntar quando é que começou, qual é o modo que começou, né? Foi abrupto? A localização, importante que você pergunte a intensidade, né? Então você diz, em uma escala de 0 a 10, como 0, ausência de dor, e 10 como a pior dor que você sentir na vida. Como é que essa dor, como é que você sente essa dor? Importante questionar sobre fatores de melhora ou piora. E se para essa dor a pessoa tomou alguma medicação ou procurou outro atendimento. Se a queixa é de um nódulo, o que é que você vai perguntar? Se o nódulo é único, onde é a localização, se a pessoa percebeu crescimento, se sente dor, se é um nódulo móvel, se tem outra queixa sistêmica como febre. E se aparecer na queixa principal a queixa de disforia de gênero, que eu vou trazer o conceito só, assim, para ficar tranquilo em relação à exploração desse sintoma, que é um desconforto que uma pessoa pode ter com o papel de gênero atribuído ao seu sexo de nascimento. Então, na história da doença atual, você vai explorar
como é que esse desconforto começou, se esse desconforto causa sofrimento, se interfere nas suas atividades habituais, se interfere nos seus relacionamentos pessoais, se essa pessoa tem sintomas de depressão, de ansiedade, o que é que ela já fez para buscar uma identidade a qual ela se identifica, certo? Avançando na colheita dessa história, a gente chega na história pessoal fisiológica, que é uma das etapas mais importantes na consulta em ginecologia e obstetrícia. Apesar de muitas pacientes não saberem, mas é importante que você questione sobre as condições de gestação e nascimento dela, né? Se essa paciente sabe se a mãe fez pré-natal, se teve alguma complicação. Você vai perguntar também sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, questionando se essa paciente sabe se teve algum atraso nos marcos do desenvolvimento, como falar, andar, se ela teve algum problema de acompanhamento na escola. Seguindo na história pessoal fisiológica, nós investigaremos o desenvolvimento sexual, então você vai perguntar sobre o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, a pubarca, ou seja, quando é que apareceu pelos na região genital, vai perguntar sobre o aparecimento das mamas nas mulheres, né, a telarca, vai questionar também sobre os antecedentes menstruais, ou seja, a menarca, a data da primeira menstruação. Você vai perguntar se o ciclo da paciente é regular, e é importante que você não fique satisfeito só com o sim ou com o não, né? Muitos protocolos indicam que você pergunte pelo menos 3 datas para a mulher. Por exemplo, a menstruação pode vir em dia 15, dia 10 e dia 5, e a mulher achar que a menstruação não é regular porque não vem no mesmo dia, né? Você também deve indagar sobre sintomas de tensão pré-menstrual. E no caso da mulher climatérica, ou seja, a mulher que tem mais de 40 anos, se já aconteceu a menopausa, que é literalmente a data da sua última menstruação. Em relação à história obstétrica, você vai questionar sobre o número de gestações, de partos e de abortamentos. Nas gestações, definir se o parto foi vaginal, se foi cirúrgico e de complicações. Avançando na história pessoal fisiológica, nós vamos entrar num tópico que para muitas pessoas é delicado, né, que é investigar a vida sexual. Então, nos pacientes ou nas pacientes que têm uma vida sexual ativa, você questiona sobre a data da primeira relação sexual, que é a cessarca. Pergunta se tem uma parceria fixa ou não. No caso de não ter uma parceria fixa, é importante que você defina o número de parceiros. E aqui entra a definição de comportamento de risco da OMS, que é ter 2 ou mais parceiros nos últimos 12 meses, e o uso da camisinha foi ocasional nas últimas 3 relações. É até um ponto importante para que você, por exemplo, oriente os pacientes da diversidade a procurar serviços de referência sobre a profilaxia pré-exposição, por exemplo, que inclusive é feito no nosso hospital universitário. Avançando, é muito importante que você faça uma pergunta ampla sobre qual a importância do sexo na vida dessa pessoa, né? E com essa pergunta, você pode relacionar 2 motivações, né, para a importância do sexo. As motivações relacionais, que é quando o sexo está muito ligado ao parceiro, né? É aquele comentário de que é importante para segurar o namorado, a namorada. E as motivações pessoais, que é quando a pessoa enxerga, né, a dimensão que o sexo tem na sua saúde. É importante que a gente defina também as práticas que essa pessoa tem, se o sexo é insertivo, ou seja, se o falo dela penetra o parceiro, se o sexo que ela pratica é penetrativo, ou seja, o falo do parceiro penetra nela. E o tribadismo é um comportamento sexual da mulher lésbica. Ele envolve não só o contato genital-genital, envolve também o contato dedo-vaginal, contato oral-vaginal e o contato com vibradores na vagina também. Questionar sobre as modalidades de sexo que se pratica, né? Oral, vaginal ou anal. Questionar sobre
o uso de apetrechos, que aqui inclui vibradores, né, os lubrificantes. É importante que você também faça uma pergunta aberta sobre o nível de satisfação que essa pessoa tem com o sexo. No caso da mulher, se ela mencionar que tem um orgasmo, é importante que você peça para ela descrever como é esse orgasmo, porque tem muitas mulheres acham que tem orgasmo, mas na verdade elas nunca o atingiram. Finalizando a investigação da vida sexual, você questionou sobre disfunções sexuais. Libido, ressecamento vaginal, que é muito comum na mulher climatérica, a ocorrência de alodistauremia, que é a dor na relação anal, que no contexto do paciente da diversidade é muito relacionado ao não uso de lubrificantes. E finalizando a história pessoal fisiológica, a gente pergunta sobre métodos contraceptivos, né? Se o paciente usa camisinha em relação a outros métodos, por exemplo, de uma mulher cis que usa DIU, você pergunta há quanto tempo ela usa, qual a experiência, se ela tem alguma queixa. Eu vou seguir aqui para a história patológica pregressa, que é quando nós investigaremos a ocorrência de eventos médicos anteriores. Então, você vai perguntar sobre doenças prévias na infância, né? Questionar sobre a ocorrência de varicela, cachumba, rubéola. Questionar se a paciente ou paciente tem alguma doença crônica, como hipertensão, diabetes, histórico de infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia. Importante que você pergunte também se o paciente usa alguma medicação, não, se tem alguma alergia, seja ela medicamentosa ou alimentos. E questionar também sobre o histórico de cirurgias, né? Questionar quando foi a razão, se já ficou internado alguma vez, por qual razão, por quanto tempo, e se já realizou alguma transfusão sanguínea. No paciente da diversidade, é muito importante que a gente questione sobre a hormonioterapia independente, quando começou, qual é o combinado que usa. Esse é um tópico que eu vou explorar um pouco mais na frente, tá, gente? Importante que você questione também sobre o uso de silicone industrial, que hoje bem menos, né? Mas antes era muito usado para diminuir a disforia em relação à face, em relação ao glúteo. É importante que você questione, né, para os pacientes que já estão em processo ou já afirmaram gênero, sobre as intervenções cirúrgicas, seja ela genitoplastia, né, masculinizante ou feminilizante, sobre o uso de silicone, seja ele na mama ou no glúteo, e sobre a tireoplastia, que é um procedimento para mudar a voz. Avançando, a gente chega na investigação da história familiar. Muito importante que a gente pergunte dentro do núcleo familiar sobre o estado de saúde, né, dos pais do paciente, se tiver filhos dos filhos e se tiver companheiro, né, do estado de saúde do companheiro. No caso de pais não vivos, é importante que você questione a causa de morte e a idade. E é muito importante que também se valorize a ocorrência de neoplasias, como de mama, intestinal dos ovários, porque então, já acabou. Porque vai ser conveniente essa informação para a gente fazer um rastreamento mais precoce. Também é importante que questionemos sobre outras doenças e agravos não transmissíveis, como as doenças endócrinas, porque, novamente, demandaram uma investigação mais precoce. E, de um modo geral, você deve questionar sobre outras patologias em outros membros da família, e se tiver acontecido algum óbito recente na família, a causa e a idade. Avançando na anamnese, chegamos na história social, que a gente vai questionar sobre as condições de moradia do paciente, né, se tem acesso à água tratada, esgoto e coleta de lixo, sobre as condições socioeconômicas, na pessoa que tem profissão e é empregada. É importante que a gente saiba a relação de renda com os custos. Você pergunta também se essa pessoa tem algum problema de relacionamento com familiar ou com outro civil, como no trabalho. Em relação à dieta, é importante que questionemos onde a maior parte das refeições são realizadas, né? Se em casa ou estabelecimento. É importante adjetivar essa dieta como hipercalórica ou hipocalórica, hiper ou hipossódica.
Em relação à atividade física, se o paciente fizer, claro, questionar sobre o tipo de atividade física, qual é a frequência e a duração. Lembrando que para essa atividade física ser considerada efetiva, ela deve ter tempo superior a 150 minutos semanais, distribuídos em 3 vezes. Investigaremos também tabagismo, etilismo e uso de outras drogas. E nesses 3 tópicos é importante que a gente defina qual é o tipo, qual é a frequência, qual é a quantidade e há quanto tempo essa pessoa tem esse comportamento. Eu coloquei esses 2 lembretes aqui só para comentar com vocês sobre esse estudo que foi feito nos Estados Unidos, em 2014, com mais de 44 mil mulheres. Esse estudo é dividido em 2 grupos, né? Mulheres lésbicas ou bis com suas contrapartes heterossexuais. E eles encontraram que a mulher lésbica ou bi tem uma taxa de prevalência de tabagismo muito maior do que as suas contrapartes heterossexuais, né? Chegando a uma chance superior a 86%. E o National Health System, né, que é o sistema de saúde lá da Inglaterra, tenta associar essa maior prevalência aos locais de socialização, né? Dando sequência à história social, questionaremos também sobre quais são os hábitos de lazer do paciente. No caso do paciente que tem disforia de gênero, na história social você deve perguntar as expectativas, se tem desejo de fazer hormonioterapia ou outros procedimentos. No paciente que já fez afirmação de gênero, é muito importante que a gente saiba qual é a experiência desse paciente no processo e a passabilidade, que no contexto de gênero, é um termo que define quando uma pessoa transgênero é percebida como cisgênero, em vez do sexo que lhe foi atribuído no nascimento. Avançando, chegamos na história epidemiológica, em que perguntaremos se o paciente fez alguma viagem recente, se tem animal doméstico, se teve contato com algum animal selvagem. Perguntaremos sobre a situação vacinal, sobre o uso de EPIs no trabalho, falo agora no contexto da Covid-19. E vamos entrar agora numa parte muito importante para o paciente da diversidade, que é o rastreio de neoplasias, em relação à neoplasia de colo uterino. As mulheres cis e os homens trans que ainda não realizaram a panhisterectomia devem seguir a recomendação do INCA, né, com a coleta a partir dos 25 anos, para as pessoas que já têm clara atividade sexual, com exames periódicos até os 64 anos. Nas pessoas que têm mais de 64 anos, deve-se realizar 2 exames, né, e dois exames negativos em intervalo de 3 anos, dispensam exames adicionais. Um ponto de atenção importante em relação à neoplasia de colo uterino é que as mulheres lésbicas comparecem menos, né, na busca pelo rastreamento. Então, é muito importante que na consulta a gente aborde a importância desse rastreio para esse público, principalmente porque, como eu comentei anteriormente, elas têm um hábito tabágico mais preeminente, e o tabagismo é um fator de risco para o câncer cervical. Avançando no rastreio em relação às mamas, as mulheres cis no Brasil, existe uma confusão, né, em relação à recomendação, porque o Ministério da Saúde ele preconiza um rastreio bianual nas mulheres a partir de 50 anos. E as sociedades, né, como a FEBRASGO, a SBM, que é a Sociedade Brasileira de Mastologia, e o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles preconizam um rastreio mais cedo, né, a partir dos 40 anos de idade, e anual, porque eles alegam que essa recomendação do Ministério da Saúde acaba afastando uma faixa importante das mulheres, né, de 40 a 49 anos, que chegam a serem responsáveis por até 20% da ocorrência de câncer de mama. Mais uma vez, um ponto de atenção para a mulher lésbica, porque, novamente, elas comparecem menos ao rastreio, e como elas comumente têm menos filhos do que as mulheres heterossexuais, elas acabam perdendo um fator protetivo, que é a gestação. Em relação à mulher trans, no rastreio da mama,
Se ela não faz hormonioterapia, não há necessidade de triagem. No caso da mulher que faz hormonioterapia, a mamografia deve ser feita anualmente. Aí depois de 50 anos pode ser bianual. No caso do homem trans, que ainda não fez a mastectomia, o rastreio da mama deve ser anual. E após a mastectomia, ele é liberado da ultrassom da mama. Mas você deve focar na palpação, porque na mastectomia há uma preservação de tecido subcutâneo e, claro, a preservação também das cadeias de linfonodos ali da axila. Em relação ao útero e ovários, no homem trans, a ultrassom pélvica é indicada até que ele faça a panhisterectomia. Em relação à próstata, que é uma glândula que não é removida durante a cirurgia de afirmação de gênero das mulheres transexuais, o rastreio deve ser o mesmo preconizado para o homem cis, ou seja, um rastreio a partir dos 40 anos, com toque retal e com a dosagem do PSA. Se a mulher trans ainda tiver testículo, se recomenda a realização de um ultrassom do escroto anualmente, até que se retire. E a densitometriose, ela deve ser considerada de acordo com a história pregressa do paciente. Não sei se todo mundo sabe, então eu vou falar que a densitometriose é um exame que basicamente avalia basalmente a densidade mineral óssea. No caso do paciente que já começou a hormonioterapia e nunca fez a densitometriose, você deve indicar a realização do exame. E nos que já fizeram, a repetição só é indicada após os 60 anos. E para finalizar a história clínica, a gente finaliza com o interrogatório sintomatológico. Para os meninos que ainda vão passar no S4, vocês vão aprender um roteiro crânio-caudal, mas nas especialidades ele acaba sendo mais direcionado. Na ginecologia obstetrícia, é muito importante que a gente valorize as queixas do trato gastrointestinal. Então, a gente pergunta a paciente ou paciente sobre tolerância gástrica a algum alimento, sobre ritmo intestinal, sobre continência fecal, sobre sangramento ou dor durante a evacuação. Também devemos valorizar, claro, as queixas do trato genito-urinário. Então, qualquer alteração na frequência de ir ao banheiro, né, dor para urinar, alguma alteração de cor, cheiro na urina. Importante que perguntemos também sobre histórico de infecções urinárias, bem como sobre as medicações utilizadas e por quanto tempo. Sobre o sistema endócrino, é muito importante, especialmente na mulher climatérica, então, muito importante que perguntemos sobre a ocorrência de intolerância ao calor, ao frio, sobre aumento ou diminuição de apetite, né, ganho ou redução de peso. O sistema vascular, ele entra como importante na paciente da diversidade que faz uso de hormonioterapia, porque, coloquei até aqui, para lembrar de comentar com vocês, para a investigação da conversa de gênero, que encontrou um risco 30% maior para a ocorrência de eventos trombóticos nas mulheres trans, e nos homens trans encontrou que até 35% deles podem ter sangramentos vaginais por até 2 anos da hormonioterapia, mas esse sangramento tende a diminuir com o segmento. Avançando, a gente chegou no exame físico. Eu vou primeiro comentar o geral e depois eu vou falar sobre o exame ginecológico. Em relação ao exame físico geral, é importante que tenhamos medidas antropométricas. Devido à triagem, geralmente você já vai ter dados sobre peso e estatura. É importante que você calcule IMC, né, meça a pressão arterial do paciente. E a depender da queixa, é importante que você tenha o valor dos batimentos cardíacos e da temperatura, né, especialmente em um quadro de infecção aguda. Avançando no exame físico, temos a inspeção, que a gente já começa a fazer no primeiro contato,
no consultório, então deve-se ter atenção em relação ao estado geral da paciente, né, como seu aspecto físico, muscular, do tecido adiposo, enfim, o trofismo em geral. No paciente da diversidade, o rosto acaba entrando como um elemento semiológico, claro, né, porque a população LGBTQIAP+, acaba que está sendo muito exposta a conteúdos de violência, seja no domicílio ou em outros ambientes de interação civil. Então, o médico deve estar atento a sinais de traumas no rosto. Em relação ao paciente de identidade trans, é muito relevante que você pesquise abscessos orais, porque o uso de silicone líquido industrial pode acabar ocasionando a ocorrência, né, desse abscesso. E para quem faz a utilização monitorada de hormônio, é importante que você cheque os dentes, porque a hormonoterapia acaba acarretando osteopenia, que é um enfraquecimento do elemento ósseo, né, que pode promover a perda de um elemento dental. E a hormonoterapia também causa a xerostomia, né, que é a boca seca. A ausculta cardíaca na consulta de ginecologia ela é bem objetiva e ela deve ser realizada quando você tiver elementos na história. Em relação à ausculta cardíaca, você vai focar na ausculta da B1 e da B2, e na ausculta pulmonar você vai focar em pontos de crepitação pulmonar. Avançando no nosso exame físico geral, a gente chega na palpação e na percussão, que deve ser focado no abdômen, né? Então, você deve palpar todos os quadrantes, buscando sinais de distenção, presença de massas abdominais, avaliar algum ponto de sensibilidade. Aí, na presença de massa, você avalia a consistência, a mobilidade, a profundidade de invasão dessa massa. E a gente finaliza com a percussão, que se refere principalmente à hepatimetria e à busca por organomegalias, especialmente a esplenomegalia. Avançando, chegamos finalmente no exame ginecológico, que deve começar com o exame das mamas. Então, é muito importante que você converse com o paciente sobre o autoconhecimento das mamas. Né? Quando é que deve ser feito esse autoconhecimento das mamas? Na mulher cis que está na menarque, ele deve ser feito na semana seguinte à menstruação, e na mulher climatérica que já tenha ocorrido a menopausa, ela deve escolher uma data do mês para realizar esse autoconhecimento das mamas. Aí, 2 pontos de atenção em relação à mulher trans, como ela usa estrogênio para o crescimento da mama, como ela cria mama, claro, ela vai estar sujeita também à ocorrência de câncer. Então, você deve orientar também sobre o autoconhecimento. E no homem trans que passa pela mastectomia, ele reduz o risco da ocorrência, claro, do câncer de mama, só que ele não anula por completo. E essa chance existe, principalmente se o paciente tem história familiar, com mutação genética, como nos BRs, né, que a gente aprende, ou na ocorrência familiar de síndrome de Liefeld-Meiner, por exemplo. E esse risco residual ocorre porque na mastectomia a gente tem preservação de tecido subcutâneo na mama e a cadeia linfonodal da axila é preservada. Aí eu coloquei outro ponto de atenção aqui só para comentar com vocês de uma pesquisa realizada pela University Medical Center, que fica em Amsterdã. Eles têm um coach, né, para acompanhar pessoas que estão em processo ou já passaram pela afirmação de gênero. Eles encontraram que mulheres trans têm cerca de 47 vezes mais chance de desenvolver câncer de mama do que os seus pares cisgênero. Né? E isso, embora possa parecer um grande aumento, é importante que a gente lembre que a ocorrência de câncer de mama no homem cis é muito rara, né? Menos de 1% dos diagnósticos. Aí, chegando finalmente no exame das mamas, a gente começa com a inspeção estática, né? Você, como examinador, deve estar à frente da pessoa, deve estar sentada, né? Com o colo desnudo, com os braços relaxados ao longo do corpo.
Nesse momento da inspeção estática, você deve avaliar a simetria, volume das mamas, a mobilidade, se tem alguma retração, se tem algum abalamento. É muito importante também que você fique atento às papilas mamárias e aos mamilos, né, para avaliar características como os desvios, secreções, a presença de áreas descamativas. Avançando no exame das mamas, a gente chega na inspeção dinâmica, em que você deve pedir à paciente para realizar 3 manobras, que objetivam principalmente verificar a mobilidade da glândula mamária sobre a região torácica. A primeira delas é a elevação progressiva dos membros superiores, que você pode verificar principalmente a tensão da pele e os ligamentos de Cooper. A segunda manobra é pedir que a paciente coloque as mãos na cintura. A terceira e última manobra é a extensão dos membros superiores, né, com a flexão anterior do tronco. Ainda com a paciente sentada, a gente vai seguir para a palpação das cadeias ganglionares. Aí qual é o objetivo? É que você encontre sinais de inflamação, né, como calor, presença de gânglios aumentados. A gente deve primeiro palpar a cadeia de linfonodos supraclavicular, cervical. Depois a gente vem palpando a cadeia de linfonodos infraganglionar. E por fim a gente vai palpar as cadeias axilares. Aí nessa etapa é importante que você deixe o braço da paciente relaxado e você vai apoiar o seu membro superior no ombro da paciente. Avançando no exame das mamas, a gente vai para a palpação das mamas, que deve ser feito com a paciente em decúbito dorsal, com os braços elevados atrás da nuca. É muito importante que você faça de forma sistematizada, né, utilizando a ponta e a polpa digital dos dedos indicadores, médios, anulares mínimos. Você vai realizar movimentos de massagem, né, com pressão de acordo necessário para aumentar a sensibilidade do exame. É importante que você realize de maneira simétrica em ambos os lados. Em relação à expressão papilar, ela só deve ser feita quando há queixa de derrame papilar espontâneo. Então, você vai evidenciar se tem secreção serosa, lácteas, se tem secreção sanguinolenta. Aí, se positivo, é importante que você colete, né, essa descarga e mande para análise laboratorial. Avançando, agora a gente chega no exame da pelve. E quando se pensa no exame pélvico, eu já peço desculpas por essa imagem aqui, eu não encontrei outra que ilustrasse também a posição de litotomia. Então, quando se pensa no exame pélvico, é muito importante o posicionamento, né? Então, o ideal, como eu já comentei, é a posição de litotomia na mesa ginecológica. O paciente em decúbito dorsal, com a nádega aqui apoiada na borda da mesa, com os membros inferiores e os joelhos fletidos e a fossa poplite, né, que fica atrás do joelho, descansando aqui nas perneiras, ou, como é chamado também, deixa eu lembrar, estribo. Então, é importante que a paciente esteja com uma região genital despida e muito importante que você cubra, né, as regiões que não serão objeto de estudo, que é os membros inferiores e o abdômen. Em relação aos passos do exame, é conveniente que você comece com a inspeção, né, realizando uma análise cuidadosa de todas as partes anatômicas dos genitais externos femininos. Então, você começa pelos grandes, pequenos lábios, segue por clitóris, o clítoris, para a uretra, e verifica também o aparecimento de lesões. Na região anal, é muito importante que você fique atento a sinais como hemorroidas, fissuras e plicomas, que são dobras de pele exteriorizadas. Na paciente trans que tem neovagina, muito importante que você detecte regiões de edema, áreas de necrose, a estenose do meato uretral. Muito importante também que você perceba se tem crescimento de pelos nos pequenos lábios ou no introito vaginal, porque todos esses achados sugerem um insucesso da cirurgia de afirmação de gênero. E para evidenciar prolapso, você vai introduzir 2 dedos na vagina, né? Você vai solicitar a paciente que realizou uma manobra tipo esforço, no caso, a vassalva,
que vai consistir em soprar, ou então de a paciente contrair os músculos abdominais. E no toque você vai verificar, né, se ocorre descida da mucosa vaginal para próximo do vestíbulo ou se ocorre exteriorização. É importante que você distinga também o prolapso uterino e da uretra, que nesse último caso ganhou o nome de uretrocele. Aí eu trouxe, gente, para exemplificar esses pontos de atenção na neovagina, exemplos. Eu coloquei as idades só para eu lembrar, em ordem de idade, para eu lembrar de comentar com vocês. Aqui é uma paciente trans de 28 anos, que tem uma estenose, né, do canal vaginal. Aqui é uma paciente de 30 anos, com uma região de edema aqui, na região dos grandes lábios. E aqui é outra paciente de 30 anos, que tem, vejam bem, crescimento de pelos dentro do introito vaginal e nos pequenos lábios. Então, são todos sinais de insucesso da cirurgia de afirmação de gênero. Em relação ao homem trans, a cirurgia de transgenitalização, Family to Mary, ela ainda é realizada em caráter experimental, né? Aqui no Brasil a gente só tem 3 centros que realizam, que é a Faculdade de Medicina da USP, a PUC do Rio Grande do Sul e aqui no Nordeste a Universidade Federal de Pernambuco. Em relação aos aspectos anatômicos, o tamanho do pênis ele vai depender principalmente do tamanho do clitóris, mas comumente chegando no máximo aos 6 centímetros. Em relação aos procedimentos empregados, o grupo mais adotado é a genitoplastia masculinizante, que é uma técnica precedida de panesterectomia e colpectomia, que ela é realizada nos homens transexuais que já realizam hormonioterapia, porque é uma etapa desejável para o crescimento do clitóris, que vai ser retificado e alongado posteriormente, né? Essa técnica é chamada de metoidoplastia. Associadamente, é feita uma escrotoplastia, né, que vai acabar redefinindo os grandes lábios em escroto e a colocação de uma prótese testicular subsequentemente. Em relação ao exame da pelve nesse paciente, é muito importante que a gente, em relação ao pênis, veja edema, sinais de necrose, de estenose, fístulas, e na prótese testicular que a gente veja sinais de extrusão. Como eu comentei anteriormente, são todos sinais de um insucesso na cirurgia de afirmação de gênero. Avançando no nosso exame ginecológico, caminhando para o final, a gente chegou no exame especular, que é muito importante, né, que você comente sobre os passos que se seguirão a paciente ou paciente. Então, você vai ter que avisar que vai introduzir espéculo. É muito importante que você tranquilize o paciente em relação ao desconforto. O capítulo de rotina, do rotinas, por exemplo, indica que você toque a ponta do espéculo no vestíbulo antes de introduzir, para que a paciente possa sentir a temperatura, né? O material do objeto. Em relação à introdução, ela deve ser no sentido longitudinal oblíquo, né? Tal coisa exemplificado aqui na figura. Você vai afastar os pequenos lábios, vai seguir direcionando posteriormente, né? Ao mesmo tempo que você vai girar no sentido transversal, após introduzir e aberto. Importante que você individualize o colo, que você note o pregueamento e o trofismo da mucosa vaginal, né? Note lesões da mucosa, secreções, o aparecimento de condiloma, de pólipos. Aí nos locais onde o exame de secreção vaginal a fresco é preconizado, você deve fazer nesse momento, mas eu vou comentar essa etapa lá na frente, tá certo? Então, depois da coleta do material para o exame a fresco, é muito importante a limpeza de secreções que possam estar à frente do colo. Frequentemente é feito com soro, né, na rotina. Você segue com a aplicação do ácido acético, tem que esperar cerca de 3 a 5 minutos para repetir a inspeção. Avançando no exame especular, devemos fazer o teste Schiller, que é basicamente a aplicação de uma solução de Lugol. No caso de um teste de Schiller negativo,
que é também designado de iodo positivo. Você vai ter um colo corado escuro, né, de maneira uniforme. No caso de um teste de estímulo positivo, você vai ter áreas que não se coram, que pode ser indicativo de inflamação ou da ocorrência de infecções como a HPV. Coloquei um ponto de atenção só para a gente lembrar quais áreas não devem se corar, né, no teste de estímulo, que são o epitélio glandular e aquela área de zona de transformação epitelial. Caminhando, vou só retomar aquela parte da coleta de secreção, que é muito importante para o diagnóstico das vulvaginites. Essa secreção vaginal deve ser coletada com a extremidade redonda, né, da espátula de Haille. Você deve espalhar o material numa lâmina que foi previamente preparada. A outra extremidade, que é dita em rabo de peixe, ela deve ser usada para a coleta do raspado cervical, então a maior parte da espátula deve ser colocada no orifício cervical, girada 360 graus, com o objetivo de colher células de toda aquela circunferência da zona de transição, que, claro, é a sede da maior parte das alterações neoplásicas. E aqui um ponto de atenção, né, porque a escova endocervical está virando unanimidade entre os profissionais, mas ela segue os mesmos princípios da coleta de material que eu acabei de comentar para espátula. Quase finalizando o exame ginecológico, um ponto de atenção é que a decisão de realizar o exame retrovaginal varia de acordo com os profissionais, embora alguns prefiram realizar essa avaliação em todos os pacientes adultos que têm vida sexual ativa, outros preferem realizar o exame apenas em mulheres com indicações específicas, né, como a dor pélvica. Em relação ao toque vaginal, o objetivo dele é permitir avaliar a amplitude e as características das paredes vaginais, um ponto importante para a mulher trans. Em relação à mulher cis e o homem trans que ainda não fez a panhisterectomia, o toque vaginal também permite que você avalie o colo e o corpo uterino. Esse toque vaginal ele pode ser uni ou bidigital. O bidigital é o mais usado. Lembrando que a mão tem que estar enluvada, né? Os dedos estão lubrificados. Em relação à técnica, primeiro, clarificar o paciente o que você vai fazer, né? Orientar que ela relaxe a musculatura pélvica. Para introduzir os dedos, você deve afastar os grandes e pequenos lábios com o polegar e com o mínimo. Introduzir os dedos. Depois de introduzidos, os dedos devem explorar toda a musculatura pélvica, nas paredes vaginais, o fundo de saco para que elas têm. Lembrando que a outra mão ela vai estar no baixo ventre, sendo as duas mãos comprimidas delicadamente para que você possa explorar o útero. Em relação ao toque retal, ele não é rotina, mas na mulher cis as indicações envolvem endometriose profunda e ocorrência de neoplasias, mas na paciente de identidade trans com mais de 40 anos, você deve incluir sim a rotina. Em relação à técnica clássica, a posição é em decúbito lateral esquerdo, também pode ser feito na posição de endopeitoral. A mão, lembrando, né, tem que estar enluvada, lubrificada, você já vai ter comunicado o que você vai fazer. Aí, em relação à técnica clássica, inicialmente você vai introduzir o dedo indicador, né, vai explorar toda a musculatura do canal reto anal. Em relação à mulher cis, a técnica do toque deve ser bimanual. Eu não consegui achar uma imagem, mas inicialmente o indicador ele é introduzido na vagina e o médio é introduzido no reto. Esses dedos vão se aproximando um do outro num movimento horizontal, que lembra uma tesoura. E nesse momento de encontro é importante que você avalie o septo reto vaginal em busca das saliências peritoneais. Depois o dedo indicador deve ser retirado e o médio vai concluir o toque circular da cavidade anal, né, para excluir a existência de massas. Aí se houver indicação daquele teste de sangue oculto fetal, esse vai ser o momento de colher o material.
E é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido trazer para vocês uma abordagem que envolva identidades não só cis. E é isso. Obrigado. Defendam as meninas, as manas e os cis.